Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, primeiramente então vamos falar, é claro, sobre a partida de hoje, né, onde o Vasco enfrenta o Vila Nova, nessa partida importante, né, o Vasco enfrenta o Vila Nova em São Januário às 21h30, finalmente o Vasco vencendo, pode estar entrando aí no G4, né, que é o objetivo do Vasco, então dependendo também de outros jogos que teremos aí, importantes que cumprimentam a 10ª rodada aí do campeonato, então vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre o possível vazamento aí, né, mais uma vez, da escalação do Vasco, vinda do portal G1 do Globo Esporte, né, onde inclusive aconteceu no jogo contra o São Paulo, né, onde o técnico Lisca ficou muito chateado ali, né, inclusive teve falando e parece ter se repetido aí mais uma vez nessa partida de hoje contra o Vila Nova, esse possível aí vazamento. Então vamos falar também sobre isso. E para finalizar, vamos falar sobre possível retorno aí vindo do São Paulo, né? Um reforço, perdão, vindo do São Paulo, que foi especulado aí também. Então, para finalizar, vamos estar falando sobre isso. Bem, então, primeiramente vamos falar, é claro, sobre essa partida de hoje, logo mais, onde o Vasco enfrenta a equipe do Vila Nova em São Januário, né, às 21h30, partida válida pela 17ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, né, da Série B, pois o campeonato se encontra muito corrido, então o Vasco que tem essa partida importante, né, contra a equipe do Vila Nova, né, Vila Nova que vem de uma derrota aí no último jogo contra o Sampaio Corrêa, né, perdeu essa partida e que acabou sendo um mau resultado aí para o Vasco, pois o Sampaio Corrêa acabou ultrapassando o Vasco. O Vasco hoje está aí na 9ª colocação, né, com 25 pontos, né, mas que o Vasco vencendo hoje, né, pode estar aí ultrapassando, né, e chegando aí ao G4 finalmente, mas dependendo, é claro, de outros resultados, pois temos aí jogos importantes hoje também que acontecerão hoje, que também pode estar aí influenciando direto na tabela. Então, nessa partida de hoje, de logo mais, que o Vasco tem, né, importante, o Vasco que teve pouco tempo para estar se preparando aí, né, pois o Vasco jogou no último jogo contra o Vitória, na partida onde o Vasco venceu, mas que foi um jogo ali, né, muito complicado, partida que ficou marcada ali pela forte chuva, né, um jogo gramado muito ruim, um estado muito ruim, pesado ali, que acabou dificultando muito, mas que o Vasco acabou vencendo, é claro, mas que tecnicamente não teve ali, né, condições, né, de não só do Vasco, mas até do adversário ali está apresentando um bom futebol tecnicamente falando, mas que valeu a vitória e que o Vasco agora enfrenta a equipe do Vila Nova, né, aí nesse jogo de hoje, né, e teremos outras partidas importantes aí, né, que estarão complementando a rodada, né, onde teremos Confiança e CSA hoje às 19 horas, o Confiança que vem de uma goleada aí diante do Náutico, do líder Náutico, né? Pois o Confiança venceu por 4-0 o Náutico, mas que essa partida não influencia diretamente ali, pois são equipes que estão disputando aí na parte de baixo da tabela, mas que o Confiança venceu essa partida aí do líder Náutico, surpreendendo, e que se encontra muito aí, né? Muito com a moral muito grande, onde enfrenta o CSA, que também é a equipe que está mais abaixo aí, mas que teremos outro jogo agora sim, né, uma partida importante que pode sim influenciar diretamente na tabela e que pode estar aí até, né, atrapalhando ou ajudando o Vasco, que é entre Avaí e Guarani, né, o Avaí que é o 5º colocado aí, né, o Avaí, e o Guarani que é o 7º colocado, se encontra aí na frente do Vasco. Então é um jogo de muito equilíbrio, né, onde que acho que o melhor resultado aí para o Vasco seria um empate, pois assim o Avaí não
subiria mais, né? E o Guarani também, que está ali na frente do Vasco, também não se distanciaria. Então o melhor resultado dessa partida aí para o Vasco seria o empate, né? Então vamos torcer aí. E o outro jogo é entre Goiás e Remo, né? O Goiás que hoje é o quarto colocado, né? Aí e se encontra no G4 ali, fechando como um quarto colocado, e enfrenta o Remo que também não vem bem, né? É uma equipe aí também limitada, mas que a vitória do Remo hoje, até mesmo um simples empate aí, ajudaria o Vasco, né? Pois o Goiás que está ali no G4, assim ele não subiria mais na tabela. Então são esses jogos que complementarão a rodada aí, né? A 17ª rodada. Também teremos muitos jogos amanhã que fecharão aí essa 10ª rodada. Então é uma rodada aí muito importante para o Vasco, onde o Vasco mais uma vez terá aí, né, a oportunidade de finalmente estar entrando no G4, que é o lugar que o Vasco já vem perseguindo aí há muito tempo, né? Mas que infelizmente o Vasco bobeou e não conseguiu entrar, mas que tem tudo sim para estar entrando hoje, né? Até pelo adversário aí, que é um adversário limitado, que não está bem na tabela, e o Vasco vem com uma certa moral, e o Vasco está sim muito motivado aí, confiante para essa vitória de logo mais contra a equipe do Vila Nova. Então, né, o Vasco que hoje terá o desfalque aí, infelizmente, o desfalque do matador Germancano, né, que tomou o 3º cartão amarelo aí na partida contra o Vitória, ele não atua, é o principal jogador aí, né, o jogador que faz muita falta quando não joga, mas que provavelmente quem estará aí, entrará em seu lugar o atacante Daniel Amorim, esse atacante aí que já teve algumas poucas oportunidades e que inclusive já até fez gols, né, quando entrou em algumas das ocasiões, né, mas que é um jogador que entra pouco, é claro, pois o Germancano vinha numa sequência muito grande de jogos, muito boa até, mas que hoje ele terá essa oportunidade aí, provavelmente, né, pelo que tudo indica, é um jogador que sabe fazer gols também, é um jogador muito alto, né, que tem aí, onde o Vasco pode explorar muito bem aí a jogada de bolas aéreas pela estatura, né, desse jogador que é muito alto. Então esperamos aí que se ele vier entrar, caso ele venha entrar, venha corresponder aí à altura, né, o Germancano, que na minha opinião é insubstituível aí, mas que hoje infelizmente não estará em campo. Então tomara que se esse jogador entrar, venha fazer aí, né, cumprir aí com o seu papel e venha ajudar o Vasco a conseguir essa vitória de hoje, que vai ser muito importante. Bem, e agora vamos falar aí, né, do possível vazamento aí, mais uma vez, né, que pode ter ocorrido na escalação do Vasco, né, pois sabemos que na partida aí contra o São Paulo, infelizmente ocorreu, né, essa situação desse vazamento vindo do portal G1, né, do Globo Esporte, que cobre aí, né, os bastidores, e que atrapalhou ali, né, a estratégia do Vasco, e onde o técnico Lisca, né, acabou na sua coletiva ali pós-jogo, acabou falando, né, comentando sobre isso, mostrando ali toda a sua, né, a sua revolta até, porque foi aí considerável uma falta de respeito à privacidade dos clubes e do Vasco, né, especificamente falando. Então o técnico Lisca esteve falando sobre isso, né, onde ele esperava que não se repetiria, mas que parece, na notícia vindo ontem, que se repetiu aí mais uma vez um vazamento vindo do portal G1, que cobre aí da Rede Globo. Então mais uma vez aí, mas que está sendo apurado, mas que pode ter acontecido aí, infelizmente, né. Então a minha opinião sobre isso, onde foi até falado e citado aí, né, que pode ter até um X9 aí no Vasco aí, né, que estaria vazando essas informações privilegiadas do clube, onde acha aí um absurdo, uma falta de respeito, e que tem que ser apurado, né, porque é uma coisa aí que atrapalha a estratégia aí do Vasco, né, particularmente falando, e que atrapalha muito aí sim a preparação da equipe, e que faz parte aí da privacidade da estratégia técnica, e que não pode acontecer isso. Então caso venha a ser apurado aí e o culpado venha a ser punido, esperamos que, se for o caso aí, né, então temos que apurar mais a fundo essa situação aí, que está atrapalhando o clube, que não pode acontecer, e que se aconteceu, né, foi a segunda vez, e infelizmente é uma coisa que tem que ser aí reprimida e que não pode acontecer, esse vazamento aí de escalação, né, pré-jogo, que atrapalha muito a estratégia do jogo aí como um todo.
Bem, então a escalação, e segundo essa, né, esse vazamento aí do portal do Globo Esporte, né, onde colocou até mesmo o Marquinhos Gabriel como titular para essa partida, né, pois sabemos que o Marquinhos Gabriel não atuou no último jogo, né, quem atuou em seu lugar foi o meia Sarrafioli, que inclusive fez o gol, o argentino Sarrafioli fez o gol da vitória e foi até bem, né, na partida. Então era até esperado, né, como não é certo ainda, mas que segundo essa escalação aí do portal GE, né, onde foi vazada aí essa informação, Marquinhos Gabriel está sendo aí, virá como titular hoje, né, o que não era provável e esperado aí, né. Então, caso que se confirme essa escalação aí, vinda do portal GE, né, vamos ver, vamos aguardar, não é oficial, mas que foi passada e que pode ter sim sido vazada e colocada aí também, onde colocaram o meia Sarrafioli no lugar aí do Germancano, né, o que também é muito pouco provável pelo fato do Sarrafioli ser um jogador de meio de campo, né, e não centroavante, e como foi passado aí que pelo fato do Germancano não atuar hoje, está aí, né, está desfalcando o Vasco aí. Quem entraria no seu lugar seria esse jogador aí, o atacante Daniel Amorim. Então é uma coisa que nem bate muito, mas que pode sim ter uma influência aí na escalação do Vasco, né? Então vamos aguardar para ver aí qual de fato será a escalação vinda aí do técnico Lisca para essa partida de hoje aí, de logo mais contra a equipe do Vila Nova. Mas que devido a isso, né, com isso, vou arriscar aqui, né, eu que como sempre procuro trazer a escalação aqui, vou arriscar aqui a minha escalação, que foi aí até a provável escalação, é claro que não é oficial, mas que é a minha escalação aqui, né, que não mudou muita coisa, né, e não baseada aqui esse vazamento aí do portal GE. Então o Vasco, provável escalação aí, né, para hoje é Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Zeca na esquerda, dupla de zaga Castan e Miranda ali, né, formando a dupla de zaga do Vasco, e aí o primeiro volante Rômulo, né, Rômulo que veio aí, que há muito tempo não vinha jogando, mas que atuou no último jogo e foi até bem, né? Então o Rômulo aí como primeiro volante, Julinho, né? O Julinho também que fez, que tá ganhando a confiança do técnico Lisca e tá ganhando moral com ele. Então ele é como segundo volante mais à frente. E aí, né, essa dúvida aí entre Sarrafioli, se for o caso aí, Marquinhos Gabriel, mas que como era previsto, né, o Sarrafioli por ter feito uma boa partida aí contra o Vitória, né, e ter ganho aí também um certo crédito técnico Lisca, fez uma boa partida. Então vamos ver aí o que de fato será confirmado aí, mas chuta aqui o Sarrafioli, não Marquinhos Gabriel, né, como foi vazado aí. E aí sim, mais à frente não muda muito, né, Léo Jabá ali pela direita, Morato pela esquerda, Morato que também foi até bem no último jogo, e aí o atacante Daniel Amorim substituindo o Germancano, né, que está aí hoje, que está aí desfalcando a equipe por cartão amarelo. Então essa é a provável escalação aí, que estou arriscando aqui, não é oficial, mas vamos aguardar para que de fato, né, mais tarde seja confirmado. Formação 4-3-3, né, formação aí diferente da última partida do que foi, né, contra o Vitória e contra o São Paulo, né, pois o Vasco jogou com 3 zagueiros, mas hoje o Vasco, pelo fato de estar jogando e de enfrentar principalmente, acho que pelo fato do Vasco enfrentar um adversário, né, tecnicamente mais fraco, né, tecnicamente aí, que é o Vila Nova e que não vem bem, acho sim uma formação mais adequada para essa partida, né, pois é um adversário que não oferece tantos riscos aí, né, tecnicamente para o Vasco estar aí a adotar uma formação mais defensiva como foi nas últimas partidas. Então acho sim um acerto do técnico Lisca aí essa formação 4-3-3, né, com apenas 2 zagueiros ali, né, claro, os 2 laterais, e aí 3 no meio, 3 atacantes ali, 2 abertos pela direita, pelas pontas, e aí o centroavante. Então acho sim uma boa formação, pois o Vasco hoje tem que, né, pelo adversário, tem que propor o jogo, né, buscar essa vitória aí, e acho até que o Vasco pode ganhar hoje sem dificuldades, né, até por um pra cá elástico. Acredito que o Vasco hoje vai fazer sim uma grande partida e vai vencer, e de certa forma
forma até convencer, porque acho que o Vasco hoje tem condições, o Vasco está motivado aí, né? E é um adversário que vem de derrota e que não se encontra aí bem na tabela, né? É um adversário tecnicamente limitado, que é o Vila Nova. Então acho sim que o Vasco tem totais condições de vencer e convencer aí, e é o que assim espero. Bem, e agora para finalizar, né, vamos falar sobre um possível reforço vindo aí do São Paulo, né, que foi especulado aí, o jogador, né, o meio atacante Shailon, né, esse jogador aí que jogou e inclusive fez uma grande, se destacou no Goiás, né, ano passado aí, pelo Brasileiro de 2020, esse jogador que não vem sendo, né, aproveitado, utilizado lá no São Paulo pelo técnico Hernan Crespo, né, mas que é um jogador sim, é um bom jogador que já teve bons momentos, né? Um jogador ainda novo, que se destacou muito aí, né, ano passado pelo Goiás, mas que pertence ao São Paulo, né? E esse jogador viria aí até envolvido na negociação do Benítez, né? Quem não se lembra, o Benítez que negociou aí, saiu do Vasco e foi para o São Paulo, e onde o São Paulo acabou ficando aí através dessa negociação, né, com uma dívida com o Vasco na época até iria ali, né, o São Paulo propôs alguns jogadores ao Vasco, o Vasco até se interessou por alguns, mas que acabou no momento não vingando, né? Mas que o São Paulo ainda tem essa dívida aí pendente com o Vasco, e esse jogador poderia estar aí, né, vindo como uma moeda de troca aí nessa negociação ligada ainda com o Benítez, envolvendo o Benítez. Então seria aí, né, quem sabe. Agora, a minha opinião sobre o jogador, acho que não é um jogador excepcional, né, um jogador aí fora da média, mas que comparado aí aos jogadores, o elenco que o Vasco tem, principalmente ao Marquinhos Gabriel, né, que é o jogador dessa posição aí, tecnicamente acho sim um bom jogador, um jogador que pode ser até útil aí para compor elenco, mas não é ainda aquele jogador extraordinário, aquele jogador que realmente, né, pode vir aí e ser titular absoluto, mas que dentro do que o Vasco tem aí precisa. Acho sim que pode ser um jogador que venha para somar, né? Pode sim, já é um jogador aí que, pelo que foi passado, não tem problemas físicos. Então, quem sabe aí, né, o Vasco esteja negociando mesmo esse jogador, venha estar aí, né, vindo para o Vasco. Então, essa é a minha opinião. Não é um jogador excepcional, mas é um bom jogador e que pode ser um jogador comum, mas que comparado aí ao que o Vasco tem no momento, pode sim ter condições de vir para o Vasco aí, quem sabe, né? Quem sabe assumir a titularidade aí e dar resultado ali dentro de campo, que é o que nós precisamos e esperamos. Então é isso, né? Essas foram aí as notícias passadas. Então deixem nos comentários o que vocês acham, né? Falem principalmente, é claro, sobre a partida de hoje, que é o mais importante, onde o Vasco precisa vencer para estar aí, quem sabe, entrando no G4, dependendo aí da combinação de resultados também. Então, mas que o Vasco tem sim hoje, né? Tem tudo para vencer, convencer e vencer bem, e está entrando aí finalmente no G4, que é o objetivo do Vasco já há muito tempo. Então é isso. Falei também aí, né, sobre esse possível vazamento, mais uma vez aí, vindo aí do portal G1, né, Globo Esporte, que gerou aí esse certo desconforto, né, essa coisa aí que não pode acontecer, né, infelizmente. E também falem sobre esse possível reforço aí que pode estar pintando no Vasco aí desse jogador aí, Shailon. Então é isso. O meu palpite para essa partida de hoje, né, não esquecendo aqui, como sempre gosto de falar, para mim, na minha opinião, hoje o Vasco vence até muito bem, né? Vou arriscar aqui uns 3-0 Vasco hoje, né? Um gol desse jogador aí, né? Esse jogador, caso venha entrar, Daniel Amorim, esse atacante aí que vai substituir o Germancano hoje. Tomara que ele venha corresponder, venha fazer aí, né? Um bom jogo e ajudar o Vasco. Então, vou arriscar aqui um gol dele, vou arriscar também um gol do Morato e um outro gol aí do Léo Jabá, né? Fechando 3-0 Vasco hoje, o Vasco aí entrando no G4 aí, que é o que nós assim esperamos e torcemos. Então é isso. Então deixe também o palpite de vocês aí, que é muito importante. Salve, salve, aqui é Vasco, tamo juntos. Valeu.